Ô, Lila, você pode fazer a primeira oração, por favor? Posso sim, Sônia. Ó Deus, Pai Celestial, obrigado por essa aula maravilhosa e pela oportunidade que temos de aprender cada dia mais e de sermos felizes e de entender os princípios do Pai Celestial. Obrigado por termos a oportunidade de ter essa aula que nos edifica, nos protege e nos ajuda a ser melhores como pessoas, como mãe, como família, como membros de tua igreja e membros de uma família aqui nesta terra. Que o Senhor nos abençoe para que possamos sentir o Espírito e que as pessoas consigam entrar e também ser privilegiado com essa oportunidade de assistir e ter o Evangelho de Cristo em suas vidas. Somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E essa oração fazemos e agradecemos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Lila. Pessoal, hoje nós teremos tema sensíveis novamente, tá bom? Então, um momento aí. Pronto, deixa eu tirar o hino. Fechando tudo aqui, senão do nada vai voltando as aulas. Aqui, fechei. Vamos começar com os slides, tá bom? Vou colocar um compartilhamento de tela aí com vocês. Aqui. Prontinho. Então, estamos chegando ao final aí do nosso curso, não é mesmo? Só falta mais essa aula e uma próxima. Estamos na penúltima aula. É uma aula bem especial, bem importante. É um tema realmente, como eu disse, sensível, mas que acontece com mais frequência também do que a gente imagina. Tá? Eu tenho presenciado temas. A primeira aula que é arrependimento e perdão. Aqui, peraí. Arrependimento e perdão na vida familiar. Isso existe em toda família e precisa existir, né? Porque, como diz, né, os sábios, que às vezes a pessoa que a gente mais ama é a que mais precisa do nosso perdão e talvez a que mais precisa ser perdoada. As pessoas mais próximas e as que a gente mais ama. Né? Às vezes a gente, no convívio familiar, a gente toma liberdade até, assim, por ter algum tipo de, né, convivência com a pessoa, a gente tem mais liberdade para falar algumas verdades que a gente não falaria, né, para um vizinho, para um colega de classe, para um colega de serviço. E às vezes na família a gente solta palavras que ofendem, que machucam, e a gente também ouve palavras que machucam e ofendem. Então, nós precisamos estar aptos a nos arrepender quando magoamos alguém e também a perdoar, né, quem nos magoar, tá bom? Então, nessa aula é isso que nós vamos debater. A próxima aula, a próxima lição, tá? Que é junto com nessa mesma aula de hoje, é sobre reconhecer e se recuperar do abuso. Apesar de ser uma coisa tão grave, tão triste, tão preocupante, tão lamentável, e sei lá o que mais, né? Que a gente pode falar, é uma coisa que acontece com mais frequência do que a gente imagina, tá? Então, é um assunto importante de debater. Bem importante. Bom dia, Giovana. Seja bem-vinda aí a essa aula. Vamos lá. Queria que vocês ponderassem durante essas duas lições que a gente tem hoje, tá? Pensem, como eu já explanei um pouco aí, eu resumi as duas aulas. Então, baseado nessa explanação que eu fiz, pensem em como Jesus Cristo pode ajudá-lo em seus esforços para se arrepender de erros ou ofensas que você possa ter cometido a seus familiares.
pense em como Jesus Cristo pode ajudá-lo, repetindo, tá? Pense em como Jesus Cristo pode ajudá-lo em seus esforços para se arrepender de erro ou ofensas que você possa ter cometido a seus familiares. E também pense também em como o Salvador pode ajudá-lo a perdoar os membros da família que podem ter ofendido ou magoado você. Repetindo, pense também em como o Salvador pode ajudá-lo a perdoar os membros da família que podem ter ofendido ou magoado você. Então, às vezes, a gente tem uma ferida, né? Às vezes, a gente não quer cutucar aquela ferida, porque eu estou pedindo aqui, ó, entre aspas, entre parênteses aí, para vocês cutucarem alguma ferida. E muitas vezes não é bom, porque cutucar uma ferida dói. Mas, vocês já foram no médico com uma inflamação, uma infecção, assim, de uma unha encravada, vai? Um exemplo. O que a podóloga faz? Ela olha para a unha encravada lá, tá toda inflamada, assim, né? Com aquele líquido pus, né, que a gente chama. Ela olha e fala, sinto muito, passa uma pomadinha por cima aí, que vai resolver. Ou ela vai lá com aquela ferramenta dela, né? Coloca ela de molho, deixa amolecer um pouquinho, né? E vai lá com a ferramenta dela e cutuca aquela ferida dolorida, que ou coisa para doer é unha encravada, né? No dedão do pé. Meu dedão, que não é muito pequenininho, acho que dói mais que os outros. Sei não. O pessoal tira sarro do meu dedão aqui em casa, né? Então, imagina uma unha encravada no meu dedão, né? Dói muito. Mas ela cutuca. E aí, o que acontece depois dela extrair aquela inflamação? Ela melhora, né? Depois a gente vai lá e passa uma pomadinha, toma um remedinho e melhora. Então, às vezes, a gente parar para pensar um pouquinho e ver uma mágoa que está lá inflamando o nosso ser, nossa vida, atrapalhando o nosso progresso espiritual. Às vezes é necessário dar uma cutucada ali, que é o que eu estou fazendo hoje, tá? Eu queria que vocês parassem para pensar, como eu li 2 vezes. O que podem ajudar vocês a se arrepender e a perdoar? Pode falar, Lila. Rô, como você está usando a parte da podóloga, né? Geralmente, quando você chega com uma unha inflamada, a primeira coisa que ela fala é não deveria deixar chegar a esse ponto. Ah, sim. É a primeira coisa que ela fala. Então, quando a gente tem qualquer dificuldade ou qualquer problema, a gente não deve chegar ele a infeccionar, a virar uma ferida. A gente deve tratar isso antes mesmo, né? Se tem algo que tá difícil, está complicado, não é para você brigar, para você discutir, é para você resolver, é para você se entender. Não deixar a chegar numa parte que se torne algo que precise de uma outra pessoa para intervir. Né, que precisa de um podólogo. Então, cuida da unha antes, né? Não deixa ela inflamar, não deixa ela infeccionar, né? Mas que você possa estar fazendo isso da sua vida diária, né? Isso não está legal, vamos resolver isso, vamos fazer isso ser melhor e não deixar isso virar uma ferida que possa magoar ambos os lados. Exatamente, Lila. Você até me fez lembrar da aula do domingo passado que a gente teve na Sociedade Socorro. A professora explanou o discurso, né, de um elder, que falou que um homem, ele pediu uma recomendação para o bispo para renovar a recomendação dele, e o bispo achou que não deveria renovar, por uma coisa que estava acontecendo lá, né? Ele renovou da esposa do homem, mas a do homem não renovou. E esse homem ficou tão magoado que ele afastou da igreja, e se passaram 15 anos, e ele não perdoou esse bispo, não voltou para a igreja. Quer dizer, é o que você falou, Lila. Às vezes a gente está com uma
mágoa, um problema a ser resolvido, a gente não pode deixar para depois. Ah, não, vamos discutir agora que a gente está brigando. Não, calma, espera a fogueira acalmar, né? Vamos esperar um momento, talvez um dia, dois. Se a pessoa for muito próxima, lógico, tem que ser resolvido mais cedo, né? Vamos dar um tempinho aí para os ânimos se acalmarem, mas vamos conversar sobre o assunto, vamos explicar por que que eu fiz isso, vamos tentar entender por que a pessoa fez aquilo. Eu e meu marido, a gente está lendo um livro que chama Comunicação Não Violenta, né? Porque às vezes a gente pensa que comunicação violenta é só xingamento, é grito, e não é. Às vezes a gente fala uma verdade com carinho e ainda assim chega a ser uma comunicação violenta. Eu indico a todos a lerem esse livro, que é um livro curto de ler, facinho de ler, mas traz um entendimento muito importante para ajudar a nossa família a se entender melhor, tá bom? E ele é muito baseado nos ensinamentos de Cristo, esse livro, porque ele fala de uma comunicação feita com misericórdia, com compaixão. É a palavra que ele usa, compaixão. Por mais que a gente queira falar a verdade para uma pessoa do que ela está fazendo, nós temos que aplicar a compaixão que Cristo aplica a nós. Então, eu indico para vocês esse livro, tá? Comunicação Não Violenta. Ele está ajudando bastante eu e meu marido a entender um ao outro melhor e a se comunicar melhor. Muito melhor, tá? Tá ótimo esse livro para a gente. E a gente já leu, deu uma explanada no livro e ainda estamos lendo novamente para poder entender melhor. Porque a gente acaba lembrando muito dos ensinamentos de Cristo no livro. Então, é muito bom. Uma coisa muito boa. Então, como Joseph Smith nos ensina, né? Tudo que for virtuoso, amável, louvável, de boa fama, nós a procuraremos. Então, se temos livros bons, aí mesmo sem ser da igreja, nós podemos, sim. É um complemento das escrituras. E é um complemento muito bom. Alguém mais quer comentar sobre essa parte? Bom dia, Luciana, seja bem-vinda aí, Giovana. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre arrependimento e perdão aqui, ó. Arrependimento e perdão na vida familiar, tá bom? Às vezes a gente tem uma mágoa ali que está doendo e a gente deixa passar muitos anos. E não deve, foi o que a Lila falou. Quando a gente tem uma unha encravada, a podóloga fala que a gente tinha que ter ido antes lá para resolver. E não deixar chegar num ponto que tá perigoso até perder a metade do dedo, né? Tá bom? Então, resumindo, aquela história do bispo e do homem que afastou os 15 anos, é a família do homem que estava afastado que foi intervir, né? Foi lá, os filhos já eram grandes, tinham voltado de missão e foram e pediram para o pai perdoar. E aí, depois de 15 anos, ele perdoou. É muito tempo para a gente ficar com uma inflamação ali, doendo. A gente é tão bom o arrependimento e o perdão, né? Por que adiar tanto, né? Alguém mais quer comentar? Aqui voltamos a ler aqui uma parte da proclamação ao mundo, né? A família, que fala exatamente sobre essa parte que a gente está debatendo, tá bom? Quem quer ler? Opa, aqui. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. E vamos lá, agora tem uma citação, alguém tem que ler, hein? É bem legal essa citação, bem importante. Quem pode? Por favor. Tá frio, né, gente? Tá frio hoje. Mas tá sol, olha, depois de 4 dias de garoa, temos um sol para nos dar esperança.
Lila, pode ler aí, já que as pessoas estão congeladinhas em seus lares, ou às vezes estão na rua também, né, gente? Eu lembro quando eu estava participando do instituto, sem ser professora, eu estava fazendo aulas, né, assistindo aulas e participando das aulas. Eu peguei a aula do meu filho, o Yuri, que tinha um tema bem interessante. Aí eu estava, às vezes, na fisioterapia e estava assistindo a aula, então não dava para falar. Lila, pode ler, sim. Então, eu O entendo vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. O arrependimento não muda somente a nós, mas abençoa nossa família e nossos entes queridos. Com o nosso arrependimento justo, no devido tempo do Senhor, os braços estendidos do Salvador não apenas nos envolverão, mas se estenderão para a vida de nossos filhos e de nossa prosperidade. O arrependimento sempre significa que há uma fidelidade maior, uma felicidade maior adiante, né? E que nem a gente estava falando, né? O meu filho tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala assim, eu não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor para quê, né? Gostei. Essa é muito boa, porque a verdade é essa, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que fazem algo pra gente que naquele momento realmente é muito magoante, é muito, né? Essa semana eu passei um caso com um amigo meu que eu fiquei muito mal, né? Porque ele estava conversando comigo e a gente falando, aí ele pegou e falou: me passa seu Insta. Eu falei: eu não tenho. Aí ele falou: você não quer passar, você fala logo. Eu falei: não, eu não gosto, eu não tenho Instagram porque eu não gosto. Meu, ele ficou revoltado, ele achou que eu estava querendo negar alguma coisa para ele, que eu não queria passar. Eu falei: meu, você me conhece, né? Qual o problema de eu não querer passar o Instagram para você? Eu não tenho mesmo. Então, eu falei, acho que as pessoas hoje em dia são ofensivas por coisas tão pequenas. Meu, não é que eu não queria passar para ele, eu não tenho porque eu não gosto. Eu não gosto de tecnologia, tenho muitas dificuldades. Hoje mesmo fui fazer um negócio da faculdade, minha área não abria, de todo mundo abria, a minha não. Né? Então, assim, é uma coisa comigo, já percebi isso. E aí eu fiquei, naquela época, naquele momento eu fiquei muito brava, né? Falei, meu, mas qual a lógica, né? Falei, o que que vai fazer comigo? O que que eu vou ganhar com isso? Aí mandei mensagem para ele, eu falei, olha, eu não tenho mesmo, não é que eu não quero te dar, né? Eu tenho Facebook e tenho WhatsApp, é só isso mesmo. Aí ele falou, não, desculpa, é que a maneira que eu falei e tal, é que geralmente o pessoal gosta de esconder o que faz da vida. Eu falei, meu, então assim, as pessoas hoje em dia, Rô, eles estão de uma maneira, não sei, eu estou afastada do trabalho, mas assim, mesmo eu convivendo pouco com pessoas, porque eu estou ficando muito em casa, eu estou vendo que as pessoas estão agressivas, que as pessoas estão é, momentâneas, com respostas bruscas, né? Então, hoje nós temos que ter um cuidado muito maior, né? Foi o conselho que o presidente Nelson deu para a gente, né? Paciência, paciência e paciência, né? Porque no meu trabalho já teve uma pessoa que infartou, duas que passaram mal por causa de maus tratos um com o outro. Então, hoje nós estamos numa época em que essa citação não é somente para nós com a nossa família, mas é para nós com o nosso meio de vida com as outras pessoas no geral, na igreja, né, num grupo que eu tenho de liderança, eu achei que teve uma pessoa que foi muito grossa com a resposta, então eu falei para o meu líder imediato, falei, olha, a resposta foi para mim. Ele falou, não, Lila, não fica assim. Eu falei, não, foi para mim mesmo, entendeu? Só que o que eu senti, exatamente eu ponderei de novo o que o profeta falou, paciência, porque as pessoas estão respondendo bruscamente sem pensar no que elas estão falando. Depois que ela fala, nossa, fui grossa, né? Então nós temos que ter essa visão não só no nosso lar, mas na nossa vida, que nós deveremos ponderar o que nós falamos e o que nós ouvimos. Peneirar muito bem isso, né? Nós estamos realmente nos últimos dias, onde vai ter a separação do joio do trigo, e não está sendo fácil, não está sendo nada fácil. Isso mesmo, Lila. E como a gente viu no começo aqui, ó, pensem como Jesus Cristo pode ajudar. Então, nós que somos seguidoras e seguidores de Cristo, nós temos esse apoio, essa força de entender melhor. Como a Lila falou, nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. Realmente as pessoas estão mais sensíveis e mais estressadas, mais agitadas, né? Mais grosseiras. Então, tanto a gente recebendo a grosseria, a gente acaba recebendo de forma mais sensível, ficando magoado mais fácil, às vezes,
como também as pessoas nos magoam mais fácil com as suas grosserias. E a gente tem que entender que é a situação do mundo agora, né? Cada parte desse mundo, desde quando ele existe, teve a sua parte de dificuldade, né? Cada hora foi uma das dificuldades que a gente foi passando. Agora nós temos toda essa tecnologia, aparelhos eletrônicos para nos ajudar, né? A gente tem máquina para lavar roupa. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, sei lá, eu tinha tamanho de 9, né? Era muito pequena, anêmica, problemática. E eu pegava, encarava um tanque de lavar roupa, de esfregar mesmo com a buchinha ali, o dia inteiro. Eu tinha que pegar uma escadinha para alcançar o tanque, né? Para alcançar dentro do tanque. E eu enfrentava ali toda encurvada o tanque um dia inteiro, porque era só uma vez por semana que eu podia lavar roupa, para economizar água. Então, e para juntar, né, roupa, então juntava muita. Eu tenho problemas de coluna, eu ainda não sei o porquê, mas vem muito da minha infância, né? Que eu não tinha muita força física. Então agora a gente tem, ai, nossa, né? A gente escuta os mais velhos falando, vocês têm máquina de lavar, vocês têm tudo aí, forno, micro-ondas, tudo na mão e ainda reclama da vida. Mas é uma dificuldade que a gente tem atual, né? Cada fase foi uma. Antes era a fase de não ter ajuda mecânica para fazer as tarefas. Agora é outra fase, né? Então, a internet às vezes nos ajuda e às vezes nos atrapalha. Os líderes estão pegando bastante nesse ponto, né? Cuidado com a internet, porque vocês veem lá. Às vezes vocês veem uma vida perfeita, que não é tão perfeita. Às vezes vocês veem pessoas brigando uma com a outra ali na internet. Não caia nisso, não caia nesse redemoinho aí. Tá bom? Vamos lá. Quem pode ler aqui a outra citação? Essa citação eu dividi ela em partes, então deixa eu ver, eu acho que o final dela está aqui, ó, é do Elder Jeffrey R. Holland, o meu preferido, inclusive. Ele tá dodói, né, gente? Ai, tá até afastado do cargo, tá bem dodóizinho. A mulher e ele pegaram Covid e ele tá com problema no rim. Já estava fazendo hemodiálise e ainda pegou Covid. Mas vamos orar por ele. Não pode ler uma citação, comentar, vamos lá. É importante que alguns de vocês que estejam vivendo em verdadeira agonia entenda que o Senhor não disse. Ele não disse, não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza verdadeira devido às experiências arrasadoras que sofrestes nas mãos de outros. Ele também não disse, a fim de perdoar completamente vós a fim de perdoar completamente, deveis vós envolver novamente em um relacionamento nocivo ou voltar a viver uma situação abusiva e destrutiva. Pode continuar? Sim, por favor. Mas apesar das mais terríveis ofensas que podemos sofrer, podemos nos erguer acima de nossa dor, quando trabalhamos o caminho que leva à verdadeira cura. Esse é o caminho do perdão. Trilhado por Jesus de Nazaré, que convida cada um de nós dizendo, vem, segue-me. Quer comentar, Giovana? Eu acho que o que diz nessa citação, né? O Senhor, ele quer que a gente seja sincero, ele quer que a gente seja amigo, mas ele não quer que a gente se coloque numa posição ofensiva pra gente, uma posição ruim pra gente. Ele fala, eu só preciso que você venha e segue. Eu só peço isso. Ele pede que a gente seja o mais verdadeiro, mais manso. Ele não quer que nossa mansidão seja um dos motivos para a gente acabar se colocando em algumas posições desconfortáveis, de ofensa, posições que nós não deveríamos estar. Então, acho que quando ele pede que a gente perdoe, mas ele não quer que a gente perdoe e seja humilhado, ele quer que a gente perdoe. Então, saber quem nós somos, porque nós somos deuses em potenciais, né? Minha irmã fala. Então, nós temos que nos comportar, agir e nos posicionar no mundo como deuses em potenciais. Exatamente, Giovana.
É isso que você falou, e também porque, assim, a gente está aprendendo aqui, ó, arrepender e perdoar, tá? Que é o que a gente está aprendendo nessa lição. Então, o Elder Neil L. Anderson falou sobre arrependimento, né? Que não muda somente a nós, que ajuda a nossa família. O nosso arrependimento ajuda a nossa família, tá? Aquele homem que ficou 15 anos magoado com o bispo, ele não prejudicou só o bispo e a ele mesmo, ele prejudicou a família dele, tá? A família dele precisava ser selada no templo e outras coisas, né? A família dele não tinha a companhia dele nas coisas da igreja. Então, ele privou a família dele de muitas coisas. E aqui também, como você falou, Giovana, perdoar. Mas esse perdão que tem que existir na família não significa que a gente tem que viver em um relacionamento abusivo, tá? Não é isso. Se a gente perdoa uma pessoa uma vez, duas, três, 1000 vezes que seja, mas isso está fazendo muito mal à nossa saúde, vamos pensar, vamos conversar com o bispo, com alguém que tenha os princípios do evangelho para nos aconselhar, né? Que seja alicerçado em Cristo para nos aconselhar. Não adianta a gente pegar conselhos também com pessoas que não têm princípios nenhum. Que a primeira coisa que ela vai falar é, né, sei lá. Então, perdão. Agora, nós vamos passar por uma parte muito importante. Como eu disse no começo da aula, tem abusos que são, vamos dizer assim, são mais fáceis de perdoar, mas outros não são tão fáceis de perdoar. E nós temos que reconhecer. E quando nós sofrermos o abuso, nós devemos nos recuperar, buscar a recuperação. Tá? Então, voltamos aqui para a proclamação à família. Proclamação ao mundo, que é a família. Aqueles que maltratam o cônjuge ou os filhos deverão um dia responder perante Deus. Então, isso aqui é uma alerta, tá? Uma admoestação importante da gente ponderar sobre isso, tá? E o que acontece? Às vezes... Aqui, às vezes a gente sofre abuso, como eu disse no começo da aula, às vezes é de uma pessoa mais próxima. A gente pensa, não, vou passar abuso aí de uma pessoa que trabalha comigo, de uma pessoa estranha da rua, mas não. Eu estava pesquisando sobre isso e às vezes o abuso maior, a porcentagem de abuso que existe maior é dentro da família, dentro do parentesco da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se vocês souberem de alguém que esteja cometendo algum abuso com a família, deve ter forma de ajudar. Até o nosso Estado, né, nosso governo, está mais atento a isso. Tem disque denúncia, tem várias coisas. Então, se for uma coisa grave e nós soubermos, de repente a gente não pode ficar, né, de braço cruzado, tem como fazer denúncias anônimas. Eles mandam assistente social ir na casa, verificar. A Lila deve saber um pouco desse assunto, né, Lila? Você está envolvida nesse assunto profissionalmente, não está? Mesmo estando de licença, é a sua profissão? É uma parte difícil, né? Às vezes eu estava conversando com uma amiga minha e ela não tinha essa noção, né? Eu tenho uma família que tem um menino de 7 anos que nunca foi registrado, né? Isso fora os outros filhos, que eles são muitos, eu não sei nem a quantidade, se é 6 ou 7, e vivem realmente em situação de abandono. O mais velho, que é esse de 7 anos, acho que tem 10 ou 11 anos, ele perdeu a vaga por falta na escola. E isso é uma parte onde totalmente a família está desestruturada, né? A gente não precisa nem falar isso, né? Porque a mãe tem problemas psicológicos e físicos, né? Não tem doença nenhuma física, mas ela acabou ficando
imobilizada em cima de uma cama, ela não anda, ela não sai da cama, e, na verdade, você não consegue distinguir o que ela tem. Então, as doenças psíquicas, né, que hoje em dia a gente fala muito, depressão, né, síndromes do pânico, síndrome de medo, síndrome disso, síndrome daquilo, tem sido um fator muito grande para a doença atual, né? Hoje nós sabemos que a doença física, ela é muito grande, mas a doença psicológica tem invadido, assim, as pessoas de uma maneira muito maior. Uma das doenças que têm afetado as pessoas, né, que a gente vê muito, tem muito a ver com essa parte de perdoar, de rancor, de raiva, que é o infarto, né? Hoje as pessoas, por viver tensão, submissão, assédio moral, assédio, né, psicológico, as pessoas às vezes chegam a ter infartos no trabalho, né? No meu trabalho, eu estou afastada, mas teve uma pessoa que, devido a muita pressão, ele acabou tendo um infarto. Então, assim, o maltrato não é só físico, é psicológico também. Então, é uma coisa muito difícil, né, de você trabalhar. Eu, como assistente social, as pessoas me ligam por demandas inusitadas. Você nem imagina o tipo de demandas que as pessoas me ligam, me pedem informação, né? Ah, quantos direitos eu tenho porque minha irmã morreu? Quantos direitos eu tenho de ficar em casa? Né? Porque o trabalho, hoje em dia, eles sufocam, não é só a família, mas, que nem eu falei, o mundo está difícil, né? Porque eles acham que a pessoa perdeu um pai, perdeu uma mãe, e ele tem que voltar no outro dia a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Então, assim, o psicológico hoje em dia está muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu quero trabalhar na área da educação com assistência social, mas é uma área também bem debilitada, onde ela exige da gente sei lá, um poder maior de cicatrização, de cuidados, de tantas outras coisas que é muito difícil. E, assim, é mais comum do que a gente acha, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma história de uma menina que engravidou aos 5 anos, né? É uma história antiga, não é uma Como história... assim, 5 anos? Peraí. Dá para engravidar aos 5 anos? Então, isso é uma história bem... eu nem salvei a história, mas se eu ver ela novamente, eu mando para você o link. O que acontece? Ela tinha uma maturação precoce. Então, ela amadureceu precocemente. Como ela era um bebê, para mim, 5 anos é uma criança, é um bebê, não sabia se tinha sido o pai ou um dos 4 irmãos. E o que acontece? Nesse caso, também ficou bem claro que ela não era moralmente capaz de identificar o que tinha acontecido. Ela não sabia o que era isso. E ela teve o filho com 5 anos e criou o filho, ela, né, mas a ajuda de outros adultos, porque ela era uma criança também. Mas são fatos que hoje em dia não ficaria escondido, não ficaria sem a divulgação, como você falou. Hoje em dia a internet ajuda muito, mas isso é uma coisa que a gente está falando de anos atrás, só que hoje, né, no mundo de hoje, o abuso sexual de pais com filhos, de padrasto com enteadas, até mesmo através de subornos, de acordos, ele fala, não, foi consensual. Aí a menina responde, mas ele falou que se eu fizesse isso, ele me dava um Nike. Se eu fizesse aquilo, ele me dava tanto em dinheiro. Eu não sabia o que era exploração sexual, né? Tem mulheres que trabalham e o marido fica com cartão, né? Isso também é um assédio, né? Assédio financeiro. Eu não sabia, ele assedia, ele fica com o controle do dinheiro dela, ela trabalha, o dinheiro é dela. Então, assim, hoje nós estamos vivendo, como você disse, hoje a gente não bate mais a roupa na pedra, mas a gente bate em outros pontos que são tão ou mais desgastantes do que eram antes, né? A gente passa por situações muito, né, muito piores, eu acho, às vezes. Então, assim, nós como família, nós como membros da igreja, devemos ter muito cuidado. As moças que estão jovens, que estão procurando se casar, que elas, né, tem uma frase do Silvério que eu amo, né? Quando namorarem, procurem todos os defeitos, porque com qualidade todo mundo vive, né? Então, quando a gente está namorando, né, eu estou falando isso já
né, de velha data. A gente fala, ai, ele é tão bonzinho, ai, ele me leva um bombom, ai, não sei o que lá. Meu, não se apegue a isso. Se apegue assim, ah, ele deixa a toalha em cima da cama. Beleza, eu convivo com isso, eu tiro a toalha de cima da cama. Nossa, ele trata mal a mãe. Cara, se ele trata mal a mãe dele, ele não vai tratar você bem. Se ele não ama a genitora dele, se ele não cuida bem do pai, da mãe, do avô, do tio, repense, né? Então, hoje, os pontos para a gente se ocupar, para a gente se preocupar, são bem claros. Hoje em dia, as mulheres casam, mas ela acha que o marido não tem que trabalhar fora e não fazer nada em casa. A mulher passa o dia inteiro em casa e ela acha que ele tem que chegar e cuidar da casa dos filhos. Quando o marido está de folga, ela fala assim, hoje você está de folga, é minha folga, você tem que fazer o serviço. Ou, por exemplo, assim, a mulher acha que o homem tem que dividir as tarefas igualmente, mesmo que ela esteja em casa, ou outros tipos de coisas. Então, assim, pensem bem, veja qual é o seu ponto de vista, o que você quer, porque às vezes a gente está falando de homens que exploram mulheres, mas também as mulheres hoje em dia estão explorando os maridos, né? Eu tenho casos de pessoa que fala assim, eu não lavo roupa, se meu marido quiser lavar, que lave. Ah, eu não faço comida, eu não cozinho. Se ele não comprar no fast food, se ele não me levar para restaurante, a gente vai ficar sem comer, porque eu não cozinho. Quando a gente casou, ele já sabia que eu nunca ia cozinhar. Então, isso também é uma exploração. Isso também é uma forma de você agredir o outro, né? Tem um primo meu que ele era casado, se separou e tal, e aí mesmo assim ele continua com a ex-esposa. Eles nunca se separaram legalmente, eu acho. E aí ele contou que por causa da mãe dele, acabou ela mudando para uma casa e ele ficando em outra. E ele falou assim que quando ela vem para a casa dele, ela fala, vamos para o restaurante, pede alguma coisa. Aí ele falou, eu gostaria de uma cozinha, de uma comida caseira, gostaria que ela fizesse algo, que ela cuidasse da gente. Né? A minha mãe morreu, agora eu não tenho mais ninguém, é eu e ela. E ela não pode cozinhar para a gente. Então eu senti uma dor, assim, eu senti do meu primo que ele estava se sentindo maltratado, ele estava se sentindo insignificante para a esposa dele. Porque ele falava assim, tipo assim, poxa, não pode ter um tempo para cozinhar para nós, não é para ele, é para os dois. Então, assim, nós devemos muito ponderar sobre o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Os maus tratos, as agressões, as coisas psicológicas estão muito afloradas, que nem se falou, a gente não está batendo roupa na pedra, mas a gente está batendo em muitas pedras na vida. Exatamente. Obrigada pela contribuição, Linda. Realmente, ouvimos palavras de uma pessoa que está envolvida diariamente, né, nesse tema que nós estamos conversando, tá, gente? Então, é importante também, concordo com você em gênero, número e grau, Leila. Acontecem coisas que a gente arrepia o cabelo porque a gente não imaginava que aconteceria, né? E é muito frequente, gente, é muito frequente. Eu sei porque eu vivi na pele muitas coisas. E eu acredito que nós temos aqui mulheres nessa aula, então eu acredito que vocês devem identificar abusos, não só no lar de vocês, acredito que todas tenham um apoio aí, mas principalmente no trabalho, tá? Eu tive muitos problemas no meu trabalho, com muita gente, então eu não desejo isso para vocês. Fiquem atentas, não deixem, não deixem. Às vezes a gente fica com vergonha e vocês não são culpadas, tá? É um tema que está falando na aula. Nós não somos culpadas porque outras pessoas cometem algum tipo de assédio com a gente, não somos, tá? Então não permitam. Identifiquem quando for assédio mesmo, identifiquem e não permitam, tá bom? Fujam disso, se defendam da melhor forma possível, procurem o líder de vocês na igreja, na família, no trabalho, e não deixem, tá? Isso é destrutivo, isso faz muito mal para a gente, muito mal. Então, aqui, alguém quer ler o que é o abuso? Tem um resuminho, né? Nossas escolhas podem ter uma variedade de consequências para nós e para outras pessoas. Infelizmente,
Algumas pessoas usam seu arbítrio moral injustamente para abusar de outras pessoas. Com frequência, não existe uma única definição de abuso que possa ser aplicada em todas as situações. Em vez disso, há uma gama de severidade no comportamento abusivo. Essa gama varia desde ocasionalmente usar palavras duras a infligir danos graves, tá bom? O abuso pode acontecer por meio de negligência ou maus tratos a outras pessoas de modo físico, sexual, emocional ou financeiro, tá? Foi o que a Lila disse. Quando eu li essa aula, eu não sabia também que poderia existir abuso financeiro. E aí acabei descobrindo e a Lila acabou de confirmar, tá bom? E outros tipos de abuso também, tá? Uma pessoa não é porque é pai, mãe, que pode gritar e espancar um filho, jamais. Lógico, vamos aplicar um corretivo no nosso filho quando precisa, quando necessário, mas, como a gente disse no começo da aula, baseado aí em Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo. Às vezes, como disse, né, que nós devemos, às vezes, falar seriamente com uma pessoa, mas depois demonstrando um amor maior, mas não maltratos, né? Eu mesmo tenho que me arrepender. Eu já me arrependi, mas eu gritei um pouquinho com meus filhos, sim. Tá? Então, a gente vai aprendendo aí ao longo, porque realmente a vida da gente, às vezes, é uma correria, e a gente está ali naquele estresse, né? E dá uns gritos com os filhos, então, não é um abuso severo, sério, mas a gente deve evitar mesmo. E eu me arrependo de ter gritado com meus filhos, mas eles sabem que eles me perdoaram também. Então, gente, para terminar essa aula, vamos ler Isaías, porque assim, nós, às vezes, espero que ninguém tenha passado por abuso aqui, e mais se vocês, por acaso, passaram por algum, e também conhecem alguém que passou, tá? Tem uma escritura importante que Isaías fala sobre o que Jesus Cristo veio por fazer por nós, tá bom? Está em Isaías 61, do 1 ao 3. Eu vou ler aqui. Alguém quer ler? Eu coloquei no grupo do WhatsApp. Deixa eu tirar minha luva, senão eu não consigo abrir meu celular. Eu coloquei no grupo do WhatsApp, mas se alguém ver lá e quiser ler. Aqui, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então, Isaías falando de quem, né? Do nosso alicerce seguro, nosso adorado Salvador. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então, se a gente sofreu algum tipo de abuso, estamos aqui para ser restaurados por nosso Senhor. A apregoar liberdade aos cativos. Então, se estamos presos em alguma mágoa, podemos perdoar. A abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, a vingança realmente, né, entre aspas, está nas mãos de Deus. Ele é justo e ele vai dar a cada um o que merece, né? Porque é a lei, né, da justiça. E aí, quando a gente vê a justiça de Deus sendo cumprida, a gente sente o quê? A consolar a todos os tristes. Nós sentimos um certo conforto quando vemos a justiça ser feita, não é mesmo? E nós também podemos ser consolados, passar por essa fase difícil do abuso e se reerguendo e continuar aí a ser feliz, né, no mundo. A ordenar aos tristes de Sião que se lhes dê grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para que ele seja glorificado. Então, se vocês não leram essa aula durante a semana, não estudaram, eu peço que possam estudar essa aula, tá bom? Que ela é muito importante
ela nos incentiva realmente a perdoar, a buscar arrependimento e a sermos curados dessa dor do abuso, tá bom? E aí, o que acontece? Por esse assunto ser bem sensível, se vocês têm algum problema quanto a isso, ou conhecem alguém que tem, peçam para procurar o bispo, tá? O bispo, o presidente da estaca, eles vão acolher vocês, acolher o amigo conhecido de vocês com muito carinho, para ajudar a pessoa a passar por isso, a superar isso. Porque é possível. Testifico a vocês que é possível a cura. E essa cura só vem por meio de Jesus Cristo. Como nós aprendemos na conferência, maravilhosa nossa conferência, aquele hino que falou, que cantaram no final, vibrou meu coração e está vibrando até agora, muito lindo, mas os discursos também foram muito importantes. E uma pessoa discursou o seguinte: Jesus Cristo é tudo, é a resposta para tudo, é a cura para tudo. E eu testifico que essa pessoa falou a verdade. Tá? Nós aprendemos na conferência que Jesus Cristo é tudo. E nós temos meios de chegar a essa cura por Jesus Cristo, sendo amparado por as pessoas que nos amam, que seguem a Ele também. Então, nossa liderança está apta aí, no caso de abuso, seria o bispo ou o presidente da estaca, tá bom? A cuidar aí desse assunto. Eles estão aptos a nos ajudar. E Jesus Cristo fecha com chave de ouro, fazendo a parte dele, né? Que nós todos sabemos qual é. Tá bom? Então, eu quero colocar um vídeo aqui para finalizar. Depois do vídeo, quem pode fazer a última oração? A Lila fez a primeira. Alguém pode fazer a última oração? Preciso de um voluntário para fazer a última oração, gente. Alguém pode? Eu posso depois. Ah, que ótimo, Giovana. Então, eu vou prestar meu testemunho sobre que realmente Jesus Cristo é tudo. E que nós podemos receber perdão, nós podemos nos arrepender, nós podemos receber a cura de tudo, tá bom? E principalmente dessas doenças emocionais que nós temos, que às vezes é causada por algum transtorno e algum abuso. Essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Então, eu vou colocar o vídeo aqui, aí é um vídeo curtinho, mas é muito lindinho, e aí depois a Giovana vai fazer a oração para a gente e a gente encerra a aula. Muito obrigada pela presença de vocês. A próxima aula é a nossa última aula, convido todos a estarem aqui, e que nós possamos aí fechar com chave de ouro. Deixa eu só achar aqui o vídeo, peraí, achei. Aqui. Espero que vocês estejam ouvindo e vendo.
Giovana, fique à vontade para a oração, por favor. Com licença. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, Pai, somos muito gratos pelo dia de hoje. Somos muito gratos pela oportunidade que temos de nos arrependermos e sermos melhores a cada dia. Muito obrigado por estarmos seguros e protegidos por Ti. Obrigado por ter a oportunidade do Seu Santo Espírito estar sempre ao nosso lado quando estamos dignos. Abençoe para que hoje nós possamos ter um dia bom, para que nós possamos nos divertir e para que nós possamos ajudar as outras pessoas a lembrar sobre Ti também. Proteja-nos e nos guarde. Em nome do Salvador Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigada. Obrigada, gente.